Salve, servo da música, servo da igreja! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária aqui no Som da Palavra, nessa sequência de lives que nós chamamos de Missa, Espiritualidade e Música, onde estamos conversando sobre como que nós nos relacionamos com a cerimônia, o rito da missa. Né? Já pronto para partir daqui do Brasil, já com a minha camisa canarinho, pronto para a vitória contra a Sérvia. Se der tudo certo, vamos vencer. E hoje nós vamos tratar aqui na nossa live, continuar a questão dos gestos, do seu significado sagrado, trazendo para uma outra acepção, né, do gesto, tentando fazer um diagnóstico aqui bem brasileiro, já que estamos aproveitando o clima de Brasil, um diagnóstico do porquê que nós temos tantos gestos que não estão previstos na liturgia. Isso é um diagnóstico meu, que eu venho observando e com os meus estudos, etc. E também com a experiência recente como pai. Então, ontem eu expliquei nos stories, né, o funcionamento antropológico do ser humano, num relato de experiência e de vida do nosso amigo do Um Violão Católico. Eu recomendo que vocês sigam @umviolãocatólico, Regis Mota, falando que como ele foi se afastando da fé da igreja, inicialmente por meio da sua relação com a música, né? E eu expliquei a antropologia humana clássica, que consiste em 3 coisas. Nós temos os afetos, que é por onde o ser humano reage até por volta dos 7 anos de idade. Então, os afetos. A partir dos 7, ele começa a desenvolver o intelecto, ou seja, inteligente, a capacidade de intellegere, que é ler através, perceber, obviamente por meio dos sentidos, mas introjetar essa percepção sensitiva e conseguir discernir certas coisas a partir do intelecto, ou seja, a partir da capacidade de raciocínio humano, uma coisa tipicamente humana. Nós estamos para além dos sentidos. Quer dizer, nós não vamos reagir somente pelos afetos, e eu até falei dos afetos básicos que a gente vê naquele filme Divertidamente, que é o medo, a alegria, a raiva, o nojo e a tristeza. São 5 afetos básicos aí. Então, nós, a partir dos 7 anos, conseguimos discernir esses afetos e ver que talvez esses afetos possam ser enganosos, possam nos enganar. Talvez certa coisa que nos provoque medo, talvez não seja tão inteligente ter medo daquela coisa. Certa coisa que nos provoque nojo, talvez não seja tão inteligente ter nojo daquela coisa. Quer dizer, eu tenho certo nojo, certo alimento, pelo seu aspecto visual, pelo seu cheiro, até como medida de proteção. Os animais também têm isso, né? Se um alimento fede, tem um mau cheiro, eles não vão comer porque pode gerar algum problema, algum mal-estar. Mas que, obviamente, certos alimentos que, apesar do cheiro, apesar da aparência, são bastante nutritivos, e por meio do intelecto nós conseguimos entender isso. E os adultos têm discernimento para alimentar as crianças que talvez não tenham tanto esse discernimento. E a partir da adolescência, por volta dos 12 e 13, nós vamos desenvolver a vontade, que é a capacidade de, por meio do intelecto, compreendendo certos fenômenos, nós vamos escolher por coisas que talvez não sejam tão prazerosas aos afetos, mas que sejam boas,
Seriam boas escolhas que nos permitam fazer o bem. Pois bem, eu dei toda essa volta, expliquei isso tudo de novo, que eu expliquei naqueles stories, para falar da nossa relação com a liturgia, que se concentra num afeto imediato que nós temos e não nos afetos que nós precisamos provocar por meio da vontade. Pois veja, nós precisamos, e obviamente nós vamos ter afetos envolvidos na liturgia, como vamos ter afetos envolvidos numa relação amorosa, duradoura, longa. Quando você tem e coloca a mão numa relação, apesar das dificuldades, vão ter dias que não vão ser aqueles prazerosos que nós esperamos, vão ter dias que não vão ser aquela alegria afetuosa que esperamos, mas que nós conseguimos ver lá na frente como meta final teleológica o que nós queremos de bem maior naquela relação. E por causa dessa visão e dessa vontade de produzir isso, nós conseguimos reproduzir e gerar um afeto em nós que vai nos alimentar, que vai colocar o nosso afeto no lugar adequado àquela relação. E a mesma coisa acontece na liturgia. Quando nós entendemos e pela vontade escolhemos viver aquilo, nós vamos conseguir provocar a produção de afetos mais complexos, mais enriquecidos, mas que vão se sobrepor a esses afetos mais simples e iniciais e imediatos e prazerosos, para que nós possamos buscar aquele algo maior que não vai vir pelas vias prazerosas, afetuosas. Obviamente que para a sobrevivência, inclusive os animais funcionam assim, existem coisas da sobrevivência que a gente precisa reagir de acordo com os afetos, de maneira que a qual não fosse necessária inteligência para que nós sobrevivêssemos. Desculpem. Isto é, nos alimentar de alimentos que não estejam estragados, que não gerem certos odores que são ruins. O prazer sexual, por exemplo. Obviamente que para ter uma reprodução e uma manutenção da espécie, até de animais, o prazer sexual não precisa do discernimento da vontade, né? Na verdade é o contrário, é a vontade que deve controlar esse prazer para nós, de fato, nos mostrarmos como seres humanos e não como os animais. A comida, a alimentação, a manutenção, a fome que nós sentimos, que é o prazer de comer, quer dizer, são prazeres, os prazeres do baixo ventre, da cama e da mesa, como a gente diz, que eles acontecem independente da nossa capacidade intelectiva, da nossa capacidade de vontade, da nossa voluntas. Se nós vamos ao encontro como seres humanos, ou seja, pessoas que têm o senso religioso, ou seja, o sentido do eterno, do sagrado, da transcendência, se nós vamos somente com esses afetos ao encontro do transcendente, do sagrado, nós não vamos conseguir entender esse sagrado, porque o sagrado e a capacidade de enxergar a transcendência é própria do ser humano, e o ser humano passa pela vontade e não pelos afetos mais baixos de manutenção, os afetos só de prazer. Então, obviamente, em uma sociedade que intensifica e que valoriza somente esses prazeres, os prazeres mais imediatos, os prazeres do baixo ventre, o sexo e o comer, obviamente que a religião vai perder o sentido. E nós vamos querer buscar na religião certos afetos e prazeres que nós temos normalmente em outras condições, de prazeres imediatos, né? Então, eu estou dando toda essa volta para chegar em como nós encaramos a liturgia como crianças. E danças e gestos vão ser aqueles que vão produzir certa catarse, certo prazer propriamente infantil, para que pelo menos nós consigamos sentir certo vínculo por meio do prazer e até por meio da tentativa pedagógica do gesto. Quer dizer, o gesto na liturgia enquanto pedagogia e não enquanto expressão de devoção. Quer dizer, dei toda essa volta para falar, por exemplo, vocês já devem ter visto que as pessoas, quando têm
doxologia, por exemplo, por Cristo, elevam a mão, né? Ou então, quando tem a consagração e a elevação da hóstia, elevam as mãos, né? E em outros vários momentos, por exemplo, no canto do glória, as pessoas dançam e tocam uma música que elas dançam para sentir uma certa alegria. Então, esses gestos todos que acontecem, que são gestos que não estão previstos na liturgia, e não é que não esteja previsto só por um caráter positivista, né, pelo positivado da lei. Eles não estão previstos porque não é uma expressão devocional típica, um gesto típico cristão de expressão devocional. Eles acabam entrando na liturgia mais por uma necessidade gestual, seja infantil de afeto, seja pedagógica infantil. Quer dizer, eu estou tentando entender pedagogicamente que ali existe alguma coisa especial acontecendo. Quer dizer, então eu estou com meu filho de 4 anos, a minha filha de 2 anos, e quando está acontecendo a consagração, eu estou explicando para ela, olha, o que está acontecendo, que o padre agora está levando Jesus, ele transformou o pão em Jesus e tudo. E a tendência dele é fazer um gesto que possa parecer para ele uma expressão de louvor, de adoração, ou seja, elevar as mãos, né? Aquele olhar que nós nos elevamos ao céu para a criança precisa de corpo, é corporal, porque ela se expressa pelos afetos, então ela precisa do corpo para se expressar, porque os afetos são corporais, eles são um vínculo ainda que psicológico com o corpo. Então, essa menção a levar as mãos, a dançar, a bater palmas, enfim, fora outros gestos que são gestos próprios da liturgia, como juntar as mãos, e tem uma explicação para juntar as mãos, ou as mãos abertas do sacerdote tem uma explicação, né, para isso. O resto é uma reação de tipo afetiva e talvez também de tipo pedagógica, que as pessoas foram fazendo para ensinar as crianças e que foi ficando nos adultos por uma expressão assim bastante infantil, até no bom sentido, não só no mau sentido, aquele modo de se relacionar com o sagrado que é próprio da infância, mas que em certo aspecto não vai ter a maturidade da inteligência e da vontade, né? É a pessoa que vai na missa porque quando está se sentindo bem, ou então para se sentir bem, né? Ou para se sentir alegre, ou para se distrair. Quer dizer, que vai para a missa para ouvir aquele padre que ela gosta, ou então para ver aquela amiga que ela quer encontrar, né? São todas relações com a liturgia próprias de que não se entendeu o que é a liturgia. Então, se você não entendeu, você não passou pelo intelecto. Você ainda está se relacionando com a liturgia pelo nível do afeto, que é uma relação tipicamente infantil, né? É isso, meio-dia vamos rezar o nosso ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave, ó Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão, cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Uma boa tarde, boa continuação e boa torcida aí pelo Brasil no primeiro jogo da Copa. Até mais.